Tem operação aqui no Distrito Federal. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de ter planejado um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Segundo a investigação, o grupo queria impedir a posse do presidente Lula. A gente conversa ao vivo com a Raquel Portalegre. Raquel, que honra ter você aqui no Bom Dia DF. Bem-vinda. Conta todas as informações pra gente. Bom dia, Luísa querida, a honra é toda minha. Bom dia para o Fred também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, essa operação desarticulou aí uma organização que estava planejando, tinha até data, gente, para o dia 15 de dezembro de 2022, um golpe de Estado. 3 dias depois daquela invasão da Polícia Federal que aconteceu em dezembro de 2022, lembra aquele quebra-quebra que teve ônibus incendiado ali no centro de Brasília, né, na região central? Então, tinha data, 15 de dezembro. E no plano também tinha o seguinte: assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e um ministro do Supremo Tribunal Federal que vinha sendo monitorado constantemente. Então o plano era esse. Tinha também no plano ali quais seriam as pessoas necessárias, né, o material humano e bélico, né, qual seria o efetivo necessário. Tudo isso estava descrito ali nesse plano que foi desarticulado aí pela Polícia Federal, foi identificado pela Polícia Federal, né? 5 pessoas foram presas, tiveram os mandados de prisão preventiva decretados. Dessas 5 pessoas, pelo menos 4 delas são militares de um grupo especial que ficou conhecido como Kids Pretos. Esse grupo é de uma formação especial, treinado para poder participar de missões sigilosas, também treinado para participar ali de situações que sejam mais arriscadas, politicamente sensíveis. Então esse grupo é treinado especificamente para isso. E há ainda uma 5ª pessoa que, segundo as investigações, pode fazer parte da própria Polícia Federal. Então, de fato, são 5 pessoas presas, 3 mandados de busca e apreensão e também 15 medidas cautelares foram cumpridas agora de manhã, estão sendo cumpridas aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Goiás e também no Amazonas. Então, o plano era esse, havia ali uma série de informações que foram coletadas e a polícia conseguiu recuperar as informações por meio de perícia nos celulares e arquivos militares do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro lá durante a presidência, né, durante o período em que ele esteve na presidência. Então, além desse material que foi periciado, a Polícia Federal também fez perícia em outros arquivos militares de outros 16 militares que foram presos em uma outra operação em fevereiro desse ano. Então, a partir da perícia e da identificação dessas informações é que a polícia conseguiu chegar a esse plano que estava sendo traçado para o dia 15 de dezembro de 2022. Volto com vocês. Tá certo, Raquel. Muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando essa operação também nos nossos telejornais e no G1 e a Raquel também na Globo News. Obrigado, Raquel. Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje uma organização criminosa responsável por ter planejado um golpe de Estado para impedir a posse do atual governo federal e restringir o livre exercício do Poder Judiciário. Vamos conversar agora com o Arthur Bernardi, que traz para a gente informações a respeito desta operação que teve como alvos pessoas integrantes das Forças Armadas e inclusive da própria Polícia Federal. Arthur Bernardi, as informações com você. Boa tarde. Tudo bem, Fabiano, Natália, uma ótima tarde a todos. Exatamente, desde cedo a gente vem acompanhando a operação contra-golpe deflagrada hoje pela Polícia Federal, onde 5 pessoas acabaram presas, como você mencionou, Fabiano, sendo 4 militares das Forças Armadas e 1 policial federal. Essa operação ela tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que tinha esse intuito de aplicar um golpe de Estado após as eleições de 2022. E além disso, de acordo com as investigações, inclusive estava ali o plano de matar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi quem determinou a deflagração dessa operação. De acordo com informações apuradas aqui pela TV Globo, já por volta de 6h50 da manhã, todos os mandados de prisão e de busca e apreensão já estavam cumpridos. Esses mandados foram cumpridos nas cidades de Goiânia, na capital Goiânia, e também no Rio de Janeiro. Em Goiânia, os alvos foram Rodrigo Bezerra de Azevedo e Lucas Guerelos.
No caso de Lucas, mandado de busca e apreensão. Já no Rio foram detidos Mário Fernandes, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira. A gente acompanhou aí algumas imagens desse trabalho da Polícia Federal hoje pela manhã. Vou pedir agora para a gente destacar uma arte aí com esses 4 militares que foram presos nessa operação. A gente tem aí o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, major Rodrigo Bezerra Azevedo, também major Rafael Martins de Oliveira. Reforçando que esses são os 4 militares que foram presos, além também de um outro policial federal. Lembrando também que agora pela manhã o ministro Alexandre de Moraes, ele levantou os sigilos dos documentos que foram apurados nessa investigação e que trouxe de fato informações muito graves. Eu vou pedir para a gente rodar esse primeiro documento que diz o seguinte: as atividades anteriores ao evento do dia 15 de dezembro de 2022 indicam que esse monitoramento teve início temporalmente, após uma reunião na residência de Walter Braga Neto, então vice-presidente da República do governo Bolsonaro. Uma próxima tela aí na arte, a gente diz aí, a gente vê no texto, foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Passando para um terceiro documento que a gente destacou aqui no DF1, que fala sobre o presidente Lula. Para a execução do presidente Lula, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Ou seja, os documentos aí apontam planos detalhados para matar essas 3 autoridades que eu acabei de mencionar. Eu queria falar também no caso aqui do general Mário Fernandes, que é um dos presos. Ele foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2022, atuava até recentemente como assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e que também é deputado hoje. Essa operação ela foi intitulada de contragolpe, ela está funcionando aí no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado entre os anos de 2022 e 2023 e que culminaram aí nos atos antidemocráticos no ataque aos 3 poderes da República no dia 8 de janeiro. Fabiano, uma investigação extensa e que cada vez com mais desdobramentos aí que assustam até a gente que está acostumado a dar esse tipo de notícia. Natália, Fabiano. Pois é, e esse general, ele estava, inclusive, prestando serviço na Câmara dos Deputados sem poder fazê-lo. Tanto é que ele foi exonerado depois do cargo, porque já havia uma condenação contra ele em que determinava que ele não poderia receber dinheiro público. E mesmo assim amealhava cerca de R$15 mil por mês, o cargo mais alto de assessoria dentro da Câmara dos Deputados. Uma pessoa responsável por esse planejamento, né, que sorte que a polícia foi atrás, conseguiu detê-los antes que esse plano pudesse ser executado. Obrigado pelas informações, Arthur Bernardi, falando ao vivo aqui no DF1.